Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra, aleluia, Jesus, que está em 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao 3, que diz assim: Mas houve também falsos profetas entre o povo, como haverá entre vós. Falsos mestres que introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras e até negarão o soberano que os comprou, atraindo-se para si mesmo destruição repentina. E muitos seguirão a lascívia deles, por causa dos quais o caminho da verdade será blasfemado. E em sua avareza farão comércio de vós, com palavras fingidas, o juízo pronunciado sobre eles a longo tempo não tarda, e sua perdição não dorme. Aleluia, Jesus. Então, nós vemos aqui, irmãos, que quando Pedro, na segunda carta de Pedro, ele vai falar que já no tempo dele, já existia, não é só no nosso tempo, que está passando assim dos limites, não é só no nosso tempo, que no tempo dele, isso já existia. Só que hoje, no nosso tempo, a gente vê que as coisas estão muito piores do que antigamente, aleluia, Jesus. Como as pessoas, aleluia, Jesus, não conseguem perceber quantas pessoas estão sendo enganadas nas portas largas com pessoas que servem a lascívia. A lascívia, irmãos, são pessoas que são sensuais dentro da igreja. Mulheres depravadas, mulheres que querem mostrar a sensualidade e homens que querem mostrar a sua sensualidade dentro da igreja. Líderes da igreja que estão lá em cima, ministrando um falso evangelho. Um evangelho, aleluia, Jesus, que Paulo vai nos dizer que o caminho da verdade, ele será blasfemado. Não haverá verdade na vida dessas pessoas. Por quê? Porque quem usa da avareza, da sensualidade, ela está coberta da pombagira, está com os demônios, porque o demônio, a pombagira, ela não anda sozinha, ela anda com o pombo-gira. Então, os dois, eles trabalham juntos, em cima tanto da mulher quanto do homem, colocando na mente deles que eles não têm que se vestir bem pro esposo, nem para a esposa. Pro esposo e para a esposa, eles não estão nem aí. Eles querem se mostrar para outras pessoas. Aleluia, Jesus. E através da avareza, através da lascívia, da sensualidade dentro da igreja, anda-se junto com avareza. Avareza, desejo de dinheiro, de ter mais, de riqueza, de luxúria, de ter o bom e o melhor com o dinheiro do povo. Aquele povo que não busca a palavra, aquele povo que não lê a palavra, que apenas ficam confiando nessas falsas palavras que eles pregam. E há tempos, irmãos, que o Senhor vem falando a respeito disso, que muitos vão descer. Muitos vão descer porque o Senhor deu tempo, estão brincando com o evangelho do Senhor, aleluia, Jesus, estão desagradando o Senhor, estão dando legalidade para os demônios agirem dentro da igreja.
O Senhor quer fazer um avivamento, começando dentro das nossas casas. O avivamento vai começar na minha vida e na tua vida. Aleluia, Jesus. Aí esse avivamento vai se expandir para o mundo todo. E aí sim, o Senhor vai estar derrubando, fazendo cair por terra esses falsos pastores, falsas pastoras, falsas mulheres, falsos homens que usam da lascívia, da sensualidade para enganar as pessoas. E daí, essas pessoas que não têm conhecimento sobre a doutrina do Senhor, que o Senhor não quer que destrua o templo dele. Quem que é o templo dele? Nós, o nosso corpo é o templo de Deus. Então, se você coloca todas as coisas do Egito, você está destruindo o corpo e o templo que Deus te deu. Aleluia, Jesus. Porque quando você nasceu, você não precisava de tinta de cabelo, você não precisava de joia, você não precisava de maquiagem, você não precisava dessas coisas. E isso foi entrando na minha vida, na tua vida, mas hoje, aquele que tem o discernimento de Deus, aquele que vive na doutrina do Senhor, ele hoje em dia está liberto disso. Não existe mais a sensualidade, não existe mais a lascívia que é a sensualidade na vida dos verdadeiros servos e das verdadeiras servas. Até porque o Senhor tem colocado doutrinas na minha vida, na vida do meu esposo, na vida dos nossos irmãos, que o Senhor, acima de tudo, não quer que a gente fique mostrando o corpo. E o Senhor começou a colocar doutrinas no meu esposo, que não era para andar mais de calção, não usar regata e muitas coisas também eu abandonei e não uso um monte de coisas, mas eu não uso por ordem do Espírito Santo de Deus. Então eu achei uma igreja que eu estava adaptada, que quando o Espírito Santo de Deus começou a trabalhar na minha vida, começou a tirar tudo, aleluia, Jesus, que desagradava ao Espírito Santo de Deus. Então eu fui tirando da minha vida tudo aquilo que desagradava o Senhor, a vaidade, a lascívia, e fui entrando nessa doutrina e tentando me santificar. Aleluia, Jesus, por quê? Porque eu sou o templo de Deus. O meu corpo é o templo de Deus. E esses falsos profetas, essas falsas profetas, pastores, pastoras, enfim, todos que estão brincando com a palavra de Deus, o juízo, muitos pensam que tá tardando, mas não vai falhar. E quando o Senhor pesar a mão dele, muitos vão se arrepender e vai ser tarde demais. Então eu deixo essa direção e peço que vocês compartilhem essa palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.